Graça e paz, meus amados irmãos. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41. Vamos ler os versículos 50 a 52. Gênesis 41, versículo 50, diz assim a palavra do Senhor. Vou aguardar um pouquinho que eu estou ouvindo as páginas da Bíblia. Som maravilhoso de se ouvir na igreja. Vamos ler. Versículo 50 do capítulo 41. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Bem, irmãos, nós iniciamos domingo passado uma série de mensagens que nós observaremos até o final do ano. E nós olharemos algumas narrativas bíblicas, mas não apenas observando essas narrativas clássicas, textos clássicos da Bíblia, aquelas histórias conhecidas. Nós não vamos apenas observar essas histórias conhecidas que são tidas como clássicos no meio evangélico, mas nós precisamos observar na perspectiva de um Deus que está se revelando ao seu povo e usando homens para escrever o texto bíblico. Lembrando aos irmãos que o texto é inspirado porque Deus inspirou homens. Se Deus inspirou homens, nós precisamos buscar, apesar de todos os desafios que nós temos, nós precisamos buscar entender o que estava na mente do autor bíblico quando ele escreveu o texto. Por exemplo, nunca passou pela mente de Moisés falar sobre a origem das coisas, ou a origem e o fim dos dinossauros. Nunca esteve na mente de Moisés falar sobre isso, porque nunca esteve na mente de Deus revelar isso. Então nós temos observado, mas nós temos o privilégio, porque nós temos a revelação, tanto da antiga aliança, quanto na nova aliança. E nós sabemos que toda a revelação de Deus tem a ver com a redenção do seu povo. E a revelação de Deus, que fala sobre a sua redenção, culmina em Cristo Jesus. É certo que Paulo escreveu no final do capítulo 11 de Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Moisés, ele está guiando o povo pelo deserto, e eles estão indo em direção a Canaã. Em algum lugar, e eu creio que foi durante essa peregrinação no deserto, que Moisés, ele para, e Moisés começa a escrever. Moisés começa a escrever Gênesis, Moisés começa a escrever Êxodo. Porque a geração que saiu do Egito com Moisés, eles não entrariam na terra prometida devido à incredulidade. Mas a geração seguinte entraria na terra prometida em Canaã, juntamente com Josué. Agora nós precisamos entender que eles haviam sido libertados por Moisés, eles estão no deserto caminhando, Moisés está escrevendo, está mostrando para eles, no texto que nós estamos observando, como eles chegaram ao Egito. Essa é a proposta e o propósito de Moisés quando ele está escrevendo essa narrativa. Ele está deixando escrito como o povo eleito que ele acabou de tirar do Egito, como que esse povo chegou do Egito.
Então, o único propósito de Moisés, quando ele escreve sobre a vida de José, e ele para o capítulo 38 para falar da vida de Judá, e depois ele continua falando da vida de José até o final, o único propósito de Moisés falar sobre a vida de José é que ele não está falando sobre a vida de José, ele está falando sobre como a família patriarcal chegou no Egito. Esse é o propósito. Eu convido você a ler alguns textos comigo, 3. Gênesis 37, 1 e 2. Nós já lemos, domingo passado, vamos ler novamente. Gênesis 37, 1 e 2. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. E ele começa a desenvolver a história de José. Agora vamos para o capítulo 39, versículo 1. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas ou midianitas, que o tinham levado para lá. Capítulo 46, de 1 a 4. Diz assim: Israel e Jacó é a mesma pessoa, ok? Israel partiu com tudo o que possuía, e chegou a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Agora, queridos, veja como é interessante. Logo após, os irmãos conhecem, e é muito fácil pregar para quem lê a Bíblia. Os irmãos conhecem a história de José. E os irmãos vão se lembrar que quando José ele se revela aos seus irmãos, José, ele manda os seus irmãos buscarem o seu pai Jacó. Vocês estão lembrados? Buscarem o seu pai Jacó, para que o seu pai Jacó viesse habitar no Egito. Agora, Jacó habitava em Canaã. Quando Jacó ele está saindo de Canaã, porque ele fica sabendo que José está vivo, ele se alegra. E ele quer abraçar José. Ele está muito feliz. E ele pega todas as suas coisas e ele sai de Canaã. Quando ele está em Berseba, ainda em Canaã, ele oferece um sacrifício ao Deus do seu pai Isaque, o patriarca Isaque. E é interessante que ali em Berseba, Deus fala com ele. Ele tem uma visão e Deus diz assim: Jacó, Jacó, eu sou o Deus do seu pai Isaque. Não tenha medo de ir para o Egito. E aí Deus vai falando com ele, e Deus diz assim: não tenha medo de ir para o Egito, porque eu farei você voltar do Egito para cá. Os olhos, as mãos de José vão fechar os seus olhos. Você vai morrer, mas eu vou fazer você voltar para cá. Para cá onde? Canaã. Agora, os irmãos precisam entender que Moisés está escrevendo isso. E como que o povo está voltando para Canaã? Por meio de quem? De Moisés, que está conduzindo o povo do Egito para Canaã. O que Moisés está escrevendo para essa geração é que Deus estava presente. E é interessante porque Deus diz a Jacó: Jacó, eu irei com você. Quando Moisés está narrando a história de José, a gente percebe o tempo todo Moisés dizendo assim: e Deus estava com José. E Deus estava com José. No sonho, Deus fala para Jacó: eu estarei com você. Porque o que Deus está fazendo é preservar a família patriarcal. E o que Moisés está mostrando quando ele escreve, é mostrar para aquele povo que está entrando na terra prometida, na terra de Canaã, que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele está fazendo agora com Moisés e com Josué aquilo que Deus falou para Jacó em sonho: eu farei você voltar, só que eu farei antes de você uma grande nação.
Então o que nós estamos observando nessa narrativa de José é a narrativa da família patriarcal chegando ao Egito, e Moisés mostrando para aquele povo que vai entrar em Canaã, que foi liberto do Egito, mostrar para aquele povo que Deus sempre esteve presente, preservando o seu povo. Mas, queridos, quando a gente olha tudo isso daqui, a gente percebe que Deus tirou Jacó e sua família de Canaã e os levou para o Egito. Como que Deus fez isso? Usando as desgraças presentes na família patriarcal. O povo de Israel só chegou no Egito porque Deus usou as desgraças presentes na família patriarcal, e os irmãos de José venderam José para o Egito. Eu fico impressionado com a narrativa bíblica. Sabe por quê? Porque vocês já ouviram falar de Jetro. Jetro era sogro de Moisés. Jetro era um sacerdote em Midian. Isso significa que Jetro era um midianita, ismaelita. E quem levou José para ser vendido para o Egito? Os ismaelitas, os midianitas. 430 anos depois, Moisés foge do Egito porque matou um egípcio em legítima defesa, dizem alguns. Ele sai do Egito com o coração cheio de aflição, temor. Ele conhece Jetro, e ele começa a habitar com Jetro e pastoreia as ovelhas de Jetro. Enquanto ele está pastoreando as ovelhas de um midianita, Deus se revela a Moisés. Mas eu quero enfatizar, queridos, que acima de todas as tragédias presentes na família patriarcal, Deus está revelando que Ele está acima da família patriarcal, Ele está acima de Moisés, Ele está acima do povo, Ele está acima do Egito, Ele está acima dos povos. E nós podemos perceber que enquanto o oleiro soberano cumpre os seus propósitos eternos na vida dos seus vasos eleitos, pecados estão sendo expostos e corações estão sendo restaurados, mas o propósito de Deus está sendo cumprido. Nenhum pecado, nenhum trauma, nenhuma desgraça na vida dos vasos eleitos muda os planos eternos de Deus. A questão é que todas as vezes que nós temos o discernimento que Deus é o vaso, que Deus é o oleiro soberano e nós somos o vaso, independente do que aconteça na nossa vida, os planos de Deus irão se cumprir, e nós estamos experimentando as revelações dos nossos pecados para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos santifique. E eu acho muito interessante porque isso tudo José começou a experimentar. Quando Deus ele fala com o povo por meio de Isaías, Deus disse assim, Isaías 49:15: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça com o filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. E quando Deus fala de você, Deus está falando de você, Jacó. Mas quando Deus fala de você, vermezinho de Jacó, Deus está falando do povo. Davi escreveu: se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele tem a visão de quem é o Senhor. Ele tem a visão que todas as desgraças da vida dele, Davi, estão nas mãos do oleiro que está santificando a sua vida. Então nós vimos até aqui, domingo passado, que muitas pessoas estão dentro das igrejas sofrendo silenciosamente. Silenciosamente, porque algo ainda está lá dentro. Seus traumas, ferimentos, dissabores, realidades que muitos crentes não conhecem, mas estão presentes. O ferimento ainda lateja em muitos crentes, os seus traumas, assim como estava a alma de José quando ele chegou ao Egito. Porém,
Assim como José, meus irmãos, minhas irmãs, o senso que ele tinha da presença de Deus o fez dedicar-se e servir com excelência, com aquilo que Deus havia confiado em suas mãos, independente da sua ferida aberta, independente dos traumas que estavam ainda latentes em sua alma. Por que isso aconteceu? Porque José, ele tinha noção de que ele não conhecia e não conseguia explicar todas as coisas. Ele não conseguia explicar o porquê aconteceu, tudo que aconteceu com ele. O porquê os irmãos fizeram aquilo com ele. O porquê ele sofreu tanto no Egito. O porquê ele padeceu por ser fiel a Deus. Foi preso, foi caluniado, foi esquecido. Tudo isso aconteceu na vida de José. Ele não entendia o porquê de tudo isso, mas ele tinha certeza da presença de Deus com ele. E quando ele tinha certeza da presença de Deus com ele, e ele confiava em Deus, ele servia com excelência naquilo que Deus havia colocado diante dele. Só que ele pôde entender, lá na frente, duas verdades. A primeira verdade que José descobriu é que o que Deus fez foi além do que trazer a cura para os seus traumas. A segunda verdade que José entendeu é que Deus queria usá-lo, preste atenção, para fazer o bem àqueles que lhe fizeram mal. Essa foi a conclusão que José teve no final da vida dele, porque as coisas começaram a ficar claras. Mas eu quero trazer uma única lição para vocês hoje. A única lição diz o seguinte: os vasos eleitos não enxergam os seus traumas na perspectiva de pecadores, mas na perspectiva do soberano oleiro. Nós precisamos enxergar tudo aquilo que aconteceu em nossa história. Todos os traumas, todos os momentos difíceis, todas as lutas, todos os dissabores, tudo o que aconteceu, nós precisamos enxergar na perspectiva de Deus, não na nossa perspectiva como pecador ou pecadores que nós somos. Mais uma vez eu quero ler com você os versículos 50 a 52 do capítulo 41. 41, 50 a 52. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, e preste atenção, Deus me fez esquecer toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Queridos, se vocês observarem o texto, vocês vão perceber que aqui, quando José está dando um nome aos seus filhos, a fome que viria sobre o Egito ainda não havia chegado. Nesse período em que José está dando nome aos seus 2 filhos, o Egito estava vivendo tempos de prosperidade. E quando nós observamos, quando ele dá um nome aos seus filhos, o nome dos seus filhos revela a gratidão que José, ele está demonstrando naquele momento da história dele. José está muito grato. Ele está olhando para a bondade de Deus na história dele. Ele chegou como escravo. Ele chegou como escravo. Ele viveu como escravo na casa de Potifar. Ali ele foi caluniado. Ele foi preso. Ele ficou na prisão. Lá na prisão Deus usou a vida dele. Ele pediu para que o padeiro, quando ele fosse restituído a Faraó, ele pediu: olha, não se esqueça de mim. O padeiro se esqueceu dele por 2 anos. 2 anos. E quando José, ele presta atenção na vida dele, e ele percebe que agora ele é o segundo nome do Egito, mais ainda, Deus deu a ele 2 filhos. Ele é o segundo nome do Egito. Deus está fazendo o Egito prosperar devido à sabedoria dele para administrar. Ele é casado, ele tem 2 filhos, e quando ele coloca o nome nos filhos, ele está revelando a gratidão dele.
Mas eu acho interessante, não é? Eu não sei se você já perguntou, teve essa experiência de perguntar para alguma criança o nome dela, e ela fala um nome muito conhecido, do tipo, meu nome é Edson Arantes da Nascimento da Silva. Né? Aí você pergunta para outro, em alguns lugares esses nomes ficam mais em evidência. Qual é o seu nome? John Lennon de Andrade. Né? E por aí vai. Você percebe que os pais colocaram o nome nos seus filhos porque eles queriam homenagear alguém que eles consideravam. Quando José colocou os 2 nomes nos seus filhos, José, ele está agradecido por aquilo que Deus havia feito com ele. Porém, José, ele estava tendo uma leitura errada dos acontecimentos. José estava observando tudo o que aconteceu com ele, mas numa perspectiva errada. Porque ele não sabia que 7 anos depois, o contrário estava para acontecer. Ele coloca o nome do primeiro filho, Manassés. Manassés significa esquecimento. Esse é o significado de Manassés. Qual é o nome do seu filho? Esquecimento. E ele diz por que ele colocou esquecimento. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho penoso na terra do Egito. E Deus me fez esquecer a casa de meu pai. Vocês conseguem perceber a profundidade do trauma desse homem? O nome que ele dá para o filho primogênito dele tem a ver com o seu trauma. Ele está tendo uma leitura do seu trauma. E qual a leitura que ele está tendo? Deus me fez esquecer. E quando ele coloca o nome, eu fico imaginando Deus olhando. Porque Deus olhando está pensando assim: daqui a 7 anos, eu vou fazer você lembrar da casa do seu pai. O segundo, ele coloca Efraim, que significa próspero. Deus me fez próspero 2 vezes. Por quê? Porque nasceram 2 filhos. Aí ele explica por que esse nome. Porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero no lugar em que eu sofri muito. Vasos eleitos são frágeis devido aos seus pecados e não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar o que de fato é restauração na perspectiva de Deus. Meus irmãos, enquanto José está acreditando, ele está acreditando que Deus fez com que ele esquecesse de toda a casa do seu pai. Em outras palavras, ele acreditava que Deus havia feito ele esquecer de todos os seus traumas. E muitas vezes nós acreditamos que o tempo e o anonimato é o melhor tratamento para os traumas da alma. Mas Deus mostra que o melhor tratamento para os traumas da alma é a exposição, a confrontação e a restauração. A gente pode se lembrar daquela mulher com fluxo de sangue. Ela fez um planejamento. Ela era uma mulher que provavelmente tinha condições financeiras para o seu contexto. Ela diz, o Evangelho diz que ela gastou tudo com os médicos da época. E já havia muitos médicos na época. Os médicos, eles tiveram, a medicina, ela teve um crescimento muito grande no período grego, helênico, melhor. E ela gastou todo o seu dinheiro com todos os médicos. E ela ficou sabendo de Jesus. E ela ficou sabendo que Jesus ia passar pela cidade. Ela viu todo o movimento. Mas ela planejou o seguinte: eu vou me abaixar. E eu vou abaixada, ninguém vai me perceber porque tem muita gente. E eu vou tocar nele. E eu creio que se eu tocar nele, eu serei curada. E ela vai escondidinha. E ela toca em Jesus. E ela percebe que na hora a sua hemorragia para. Qual é o planejamento? Volta, agachado, para casa. Mas Jesus para e diz: quem me tocou? O silêncio toma conta. E aquela mulher, ela se sente impelida a ficar de pé e a ser vista.
Mas a grande questão não é que a multidão a viu. Porque quando o Senhor diz que Ele expõe para curar, não é que Ele expõe para as pessoas, é que Ele expõe para a própria pessoa que precisa ser curada, que Ele vê todas as coisas. Nós planejamos como nós devemos ser curados dos nossos traumas. Nós planejamos como nós vamos lidar com todas as ofensas que nós sofremos. Nós planejamos. Nós muitas vezes buscamos o silêncio, o anonimato. Mas Deus não faz assim. Vasos eleitos não podem tratar de suas feridas na perspectiva de pecadores, mas na perspectiva de Deus. José acreditava que estava tudo resolvido. Ele estava bem. Em casa tudo bem. Dinheiro sobrando. Tudo tranquilo. Estou bem sucedido. Esqueci. Obrigado, Senhor. Esqueci. Sabe quando o crente diz assim? O tempo cura. O tempo não cura. O tempo não cura. O anonimato cura. O silêncio da alma cura. Não cura. Porque a questão é que nós muitas vezes damos o tratamento para as nossas feridas, mas não na perspectiva do Senhor. E é muito belo quando Deus, Ele age aqui, porque enquanto José acreditava que havia esquecido, Deus mostrou que não. E eu quero ler um texto com vocês, se você quiser abrir aí, Gênesis 45, de 1 a 4. Gênesis 45, de 1 a 4. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E ele disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então José disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. A pergunta que eu faço é: ele não havia esquecido? Ele não havia esquecido? Tem que trocar o nome do filho agora. Porque ele estava certo que havia esquecido. Mas quando Deus colocou ele diante dos seus irmãos, ele grita, o Egito o ouve. Há uma forma que Moisés usa aqui para expressar, e mostra um exagero, que toda a casa de Faraó ouviu. José gritou. E o grito de José, eu acho que trouxe medo aos seus irmãos. Mas José disse: cheguem para cá, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Eu não esqueci do meu trauma, está aqui, está aberto, a ferida está na minha alma. E Deus trouxe vocês para mostrar isso para mim. Queridos, Deus está fazendo algo acima do que José podia imaginar. Deus estava mostrando para José que as trincas dos vasos, os traumas, as feridas, os pecados, eles não são tratados com esquecimento ou desprezo, mas com a exposição do coração. Deus vai expor o seu coração para curar você. Você pode esconder a sua ferida, você pode esconder os seus traumas, você pode esconder de todo mundo, mas Deus quer que você saiba que nunca esteve oculto diante dele. Nunca esteve. Deus está mostrando para José que apesar de todos os pecados que cometeram contra ele, apesar de toda a angústia de sua alma, angústia que ele vivenciou, apesar das injustiças que ele sofreu devido à sua obediência, porque a fidelidade a Deus traz um preço. Deus está mostrando para José que apesar de ter sido esquecido naquela prisão por mais de 2 anos, apesar de achar que tudo estava resolvido em seu coração, havia um propósito maior do que ele em todo o seu sofrimento.
Havia uma tratativa com a dor dele melhor do que o esquecimento. E o que é o perdão redentivo? O perdão redentivo. E o que é o perdão redentivo? É o perdão que recebe de volta. Não é o perdão que nós utilizamos. Que nós perdoamos, mas você aí e eu aqui. Não é isso que Deus está ensinando para José. Capítulo 50, 19 e 21. E já vou para as aplicações. Capítulo 50, 19 a 21. Mas José respondeu, está falando com os irmãos, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, meus irmãos. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Ah, meus amados irmãos, minhas irmãs, em nenhum momento nós fomos enganados pelo Senhor. Em nenhum momento. O Senhor nunca disse que a nossa fidelidade a Ele nos livraria de sofrimentos. O Senhor nunca disse. Muitos daqueles que são chamados por Deus, eles experimentam situações terríveis em suas histórias. Algumas pessoas crentes em Jesus Cristo, elas ficam até amargas. Mas muito da sua amargura tem a ver com aquilo que está aberto em sua alma. Talvez por consequência do seu próprio pecado, por decisões erradas na sua vida, ou por algo que alguém fez. Muitos vasos eleitos sofrem uma dor silenciosa na alma por causa dessas feridas abertas. Isso é real, por causa de decisões erradas que eles tomaram, por causa de algo que fizeram com ele ou com ela, algo que tenha sofrido por parte de alguém, e detalhe, muitas vezes alguém muito próximo, alguém querido. José poderia dizer com muitos desses irmãos, eu sei o que vocês sentem, eu sei o que é isso, mas José experimentou a fidelidade de Deus, ele experimentou a presença de Deus, e ele entendeu que Deus é fiel, que mesmo que ele não tivesse entendido no início, quando ele olhou agora, no capítulo 50, quando ele olha para Manassés, ele deve ter pensado, puxa, deveria ter esperado um pouco. Porque no capítulo 50, ele está manifestando o perdão redentivo. Ele está dizendo para aqueles que fizeram o grande mal para ele, eu vou cuidar de vocês. E José consolou os seus irmãos. Isaías 43, 1 e 2, Deus disse assim, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Deus disse isso para o povo dele, para Jacó. Mas Jesus também disse para nós, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que para os vasos eleitos, a presença de Deus é o grande lenitivo para a alma. Para os vasos eleitos, a presença de Deus é o grande refrigério para a alma. E queridos, nós temos o privilégio de saber algumas coisas sobre José, por exemplo. Quando ele sofreu os males, vindo de sua própria casa, ele estava nas mãos do soberano oleiro. Quando levantaram uma calúnia contra ele, ele pagou um alto preço por sua fidelidade a Deus, Deus estava lá. Quando o copeiro se esqueceu dele, o oleiro estava no controle do tempo, seria no tempo de Deus. Deus não se esquece dos seus filhos.
Eu gosto de algumas expressões bíblicas que dizem assim: e Deus se lembrou dele. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou dele, não significa que Deus um dia o esqueceu. Significa que chegou o tempo de Deus agir. Mas foi no tempo de Deus. Mas quando José acreditou que seus traumas estavam superados pelo tempo, Deus mostrou que a verdadeira restauração não vem pelo esquecimento, mas por uma decisão. Uma decisão fundamentada no senso da presença de Deus. Eu já contei esse testemunho para os irmãos, quando a minha mãe foi para o hospital e ela havia tido um infarto. Ela precisou ser transferida para outro hospital, e quando eu cheguei lá, o médico havia falado que ela teve mais 2 infartos. Na hora que eu vi isso, eu visualizei, por ter noção da presença de Deus, ela tendo todo aquela reação do sintoma do infarto nas mãos do oleiro. O senso da presença de Deus, o discernimento de que Deus é o soberano oleiro e nós somos vasos frágeis, traz refrigério para a alma. Vocês sabem por que muitos crentes vivem ansiosos? Porque eles não têm o senso diário da presença de Deus, de que nós temos um Deus que é fiel. Ficou tão claro para José, preste atenção, ficou tão claro para José que Deus estava conduzindo tudo para algo maior do que ele, que quando ele se deparou com seus irmãos, ele não fez perguntas do tipo: por que vocês fizeram isso comigo? Eu só gostaria de saber. Por que vocês fizeram isso comigo? Eu gostaria de entender. Eu sou irmão de vocês. Eu sempre fiz essa pergunta, eu sempre quis essa resposta. Em nenhum momento José faz uma pergunta como essa, porque ele já entendeu que é maior do que ele. Foi Deus que me trouxe para o Egito, não foram os midianitas. Foi Deus que me colocou lá na casa de Potifar. Foi Deus que me colocou lá na prisão. Foi Deus que fez o padeiro se esquecer de mim. Foi Deus quem me colocou no segundo do Egito. Foi Deus que deu um sonho para Faraó. E foi Deus que fez o padeiro se lembrar de mim. E eu interpretei o sonho. E é interessante porque José, ele é muito capaz de interpretar sonho, mas ele é incapaz de interpretar sua própria vida. Mas agora ele está entendendo, ele estava entendendo que a restauração, ela ocorre quando Deus expõe os nossos traumas e revela a necessidade de uma decisão confiante de que Deus está presente. Por isso é possível perdoar aqueles que te fazem mal, mesmo que eles nunca venham pedir perdão a você. E talvez eles nunca apareçam diante de você. Mas é possível perdoar. É possível perdoar. Quantos crentes tementes a Deus que não perdoam irmãos de sangue? Quantos crentes tementes a Deus que não perdoam irmãos da igreja? Não perdoam o pai, a mãe. Não perdoam um membro da família. Alguns dizem assim: é muito comum, eu não consigo. Na verdade, esses que dizem eu não consigo, no fundo, eles não querem. Eles não querem perdoar. Porque o perdão, na perspectiva bíblica, recebe de volta. Esse é o perdão com o qual Deus nos perdoou em Cristo. Deus não apenas disse: eu perdoei vocês, mas continue com a vida de vocês. Eu perdoei vocês, venham para mim. Porque a caminhada com Deus, ela não é uma caminhada com princípios de autoajuda, mas com princípios de renúncia.
E essa renúncia glorifica a Deus porque traz louvor ao oleiro. O evangelho é uma bênção porque não é autoajuda, é renúncia. Efésios 4, 31 e 32, você pode anotar e ler depois se quiser. Paulo escreveu que não haja entre vocês qualquer tipo de amargura. Amargura é fruto de traumas, de feridas. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quando José teve a oportunidade de retribuir o mal com o mal que ele havia recebido, ele entendeu que o soberano oleiro estava acima da história dele, administrando todos os traumas dele, e ele entendeu que havia propósitos maiores do que todos os acontecimentos da história dele. Mas assim como vasos são pecadores, vasos eleitos são pecadores, e muitas vezes não conseguem interpretar os seus acontecimentos e os seus sofrimentos, nós temos que descansar na verdade de que Deus é presente. Se o oleiro está presente, eu devo fazer aquilo que ele pede de mim. E é aquele perdão que não retribui com o mal, mas retribui com o bem. Esse é o caminho proposto pelo soberano oleiro. Agora, esse perdão redentivo ele será muito mais fácil a partir do momento em que você tem claramente na sua forma de ver as coisas que Deus ele é o oleiro, que Deus ele é soberano, que Deus está moldando a sua vida. E o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que sustenta é o Deus que santifica. Não é você que santifica você. É você que se esforça em obediência em direção a Deus e Deus o santifica. Não é o vaso que santifica o vaso, é o oleiro que santifica o vaso. As suas feridas, os seus traumas, elas não são curadas na sua perspectiva como pecador, mas na perspectiva daquele que está moldando a sua vida. Então lembre-se, para que feridas sejam tratadas, precisamos usar o tratamento correto. Isso só pode vir daquele que nos conhece. O nosso Deus, aquele que tem a nossa história em suas mãos. Nos momentos mais difíceis de sua vida, meu irmão, minha irmã, nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor estava lá. Pastor, mas foi muito traumático. O Senhor estava lá. O Senhor te livrou de coisas piores. O Senhor te preservou de coisas maiores. Porque o Senhor sempre tem algo muito maior na vida dos seus vasos eleitos. Isso tem a ver com os seus propósitos eternos. Por isso que quando nós entendemos que nós estamos nas mãos do amado oleiro, soberano oleiro, nós temos o discernimento que Ele é o nosso Deus. Nós temos o discernimento que Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso santificador. Eu quero terminar com aquela visão na caverna de Adulão. Adulão não é um homem que tem uma caverna. Adulão é um local que havia uma caverna. E Davi estava lá, escondido de Saul, com várias pessoas. E Davi ficou lá, porque lá era um lugar seguro. E Deus levanta um profeta chamado Gade. E Gade aparece na porta da caverna e diz assim: Davi, Deus manda dizer a você, saia já do lugar seguro. Interessante. Saia do lugar seguro. Porque muitas vezes o lugar que para nós foi seguro por muito tempo não é o lugar que nos fará experimentar as maravilhas do poder de Deus. Davi precisou sair da caverna de Adulão e se expor.
porque ele sabia que Deus estava presente. Aí ele escreve um salmo maravilhoso. E no salmo ele diz: se o Senhor estiver à minha direita, eu jamais serei abalado. Mesmo estando num lugar seguro, não é a caverna de Adulão, ou em Adulão, é o Senhor à minha direita. Por isso, meus irmãos, nós não nos abalamos. Por isso nós podemos nos alegrar nele. Por isso nós podemos fazer aquilo que ele nos pede, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo que agora não seja agradável aos seus olhos, mas se é para ele, será para você. Amém, irmãos? Amém.